Olá! A gente já se perguntou como é que a ordem do universo, do jeito que a gente conhece, pode ter surgido do mais absoluto caos? Pois é, hoje vamos mergulhar de cabeça na narrativa super poética e organizada do primeiro capítulo de Gênesis. O objetivo aqui é entender não só o que foi criado, mas como a ordem, o propósito e até o ritmo do mundo foram estabelecidos logo de cara. E a história já começa assim, com essa frase gigantesca. Não tem introdução, não tem explicação de onde Deus veio, nada. É uma declaração de ação pura e simples. No princípio, criou Deus. Essa frase, com uma simplicidade que chega a arrepiar, já coloca a base para tudo que vem depois. Mas, tá, como era exatamente esse princípio? O texto leva a gente para um momento antes de tudo que a gente considera normal. Não era um universo pronto, mas um estado bruto, sabe? Um potencial esperando para ser moldado. A imagem que se forma na cabeça é de pura desordem, sem forma e vazia. Imagina só, e as trevas cobrindo o abismo, uma palavra que dá uma sensação de profundidade, de mistério. É dessa matéria-prima meio caótica, dessa tela escura e aquosa, que a ordem vai começar a nascer um passo de cada vez. E aí começa a famosa sequência da criação dividida em dias. E o tema principal dos 3 primeiros dias é um só: separação. A ideia é colocar ordem no caos, dividindo e definindo os espaços fundamentais do mundo. O primeiro ato de criação não é um esforço físico, mas uma ordem, uma palavra. Haja luz. E a luz, a primeira coisa a existir, já chega quebrando aquela escuridão toda. Esse momento não só ilumina o caos, mas também já estabelece um padrão, né? A criação acontece pela palavra. E olha que interessante, não basta a luz existir. O passo seguinte é organizar. A luz é separada das trevas, e cada uma ganha um nome: dia e noite. É como se a primeira coisa a ser organizada fosse o tempo, estabelecendo o ritmo mais básico do nosso mundo. No segundo dia, a lógica da separação continua. Agora, o foco são as águas. Uma expansão é criada para dividir essas águas, e essa expansão ganha um nome de céus. Basicamente, se cria uma fronteira entre as águas de cima, tipo as nuvens e a chuva, e as águas aqui de baixo. Chegando no terceiro dia, o processo de separação continua, e a gente vê a estrutura básica do mundo ficando pronta. As águas que estavam embaixo do céu são juntadas num lugar só, e o que aparece? A terra seca. E, de novo, o ato de nomear para selar a organização: terra e mares. Mas calma que o terceiro dia tem mais. Assim que a terra seca aparece, ela já recebe uma ordem: produzir vida. Não vida animal ainda, mas vida vegetal, e com muita variedade. Grama, plantas que dão semente, árvores de fruta. A estrutura que foi criada agora começa a ser preenchida. Isso leva a gente para a segunda fase da semana. Se os 3 primeiros dias foram para criar e separar os espaços, os dias de 4 a 6 são sobre preencher esses espaços. E existe um padrão muito claro nisso, quase um espelho dos primeiros dias. No quarto dia, o foco volta lá para os céus. Lembra da expansão criada no segundo dia? Agora ela vai ser preenchida. E o texto é bem específico sobre a função desses luminários. Não é só para iluminar. Eles servem para marcar estações, dias, anos, para dar ritmo e ordem ao tempo. Fica bem clara a ideia de governo, de função. São criados 2 grandes luminares, cada um com seu turno, digamos assim. O maior governa o dia e o menor à noite. A ênfase é total na ordem e no propósito de cada coisa no cosmos. E no quinto dia, uau, é uma explosão de vida. A água e o céu, que foram preparados lá nos dias 2 e 3, agora são povoados. O texto até menciona grandes criaturas marinhas e uma variedade enorme de seres aquáticos e aves. A ideia é mostrar abundância, diversidade. E aqui acontece algo inédito na história, uma bênção. A vida não é só criada, ela recebe a capacidade de se perpetuar. Essa ordem para frutificar e multiplicar é como se fosse uma delegação do poder criativo. É uma ordem para que a vida continue, se espalhe e encha todos os cantos. E chegamos ao sexto dia, o grande final da criação. Esse é o dia mais cheio, preenchendo o último domínio que faltava, a terra, e terminando com o ato mais importante de toda essa narrativa. Primeiro, a terra firme, que já tinha vegetação desde o dia 3, agora se enche de animais. O texto agrupa em 3 tipos: os domésticos, os que rastejam e os selvagens, cobrindo todo tipo de vida terrestre. E então, o clímax. A linguagem da narrativa muda.
Não é mais uma ordem direta, como haja, mas uma deliberação, façamos. É um momento único. A humanidade é criada à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, o que a torna diferente de tudo que veio antes. Isso não quer dizer uma aparência física, mas sim capacidades como raciocinar, criar e governar. E junto com essa criação tão especial, vem uma responsabilidade única. A instrução para ter domínio não é entendida como uma licença para exploração, mas sim como um dever de cuidado, de administrar e zelar por toda a criação. A bênção dada à humanidade é parecida com a dos animais, mas com o upgrade. Não é só para frutificar e multiplicar. Tem também o encher a terra e sujeitá-la, o que reforça esse papel especial e a responsabilidade que a humanidade recebeu. Depois de 6 dias de separação, preenchimento e organização, a narrativa dá uma pausa para a avaliação final. Depois de quase cada passo, a gente ouviu a frase "e viu Deus que era bom". Mas agora, no final de tudo, o veredito é ainda maior. Então, o ponto principal é este. A avaliação final não é só bom, é muito bom. É uma declaração de que está tudo completo, perfeito. O caos virou cosmos. O vazio virou um lugar cheio de vida. O trabalho está concluído. É uma narrativa que começa na escuridão e na desordem e termina com um universo lindo, funcional e completo. O que essa jornada da desordem para uma ordem tão perfeita nos diz sobre o mundo em que a gente vive? Fica aí a reflexão.